Olá, amados, graça e paz, sejam multiplicadas sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Nesse dia eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com vocês e confesso que a situação que eu vivi ontem aqui dentro da minha casa, né, a experiência que eu creio que a grande maioria sabe, eu ofereci-me como uma cobaia, vamos dizer assim, para a Adriana poder cortar o meu cabelo. Eu precisava de verdade. E toda essa situação me fez refletir, né? E que está me trazendo exatamente essa palavra, tá bom? Então, à medida que eu for discorrendo, vocês vão poder compreender melhor, tá? O texto que eu quero compartilhar com vocês está exatamente em 1 Pedro 4, no versículo 10 até o versículo 15, tá? Diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo escreve aqui uma carta para Timóteo, falando exatamente sobre um dom, né? E a palavra, o dom, a gente pode interpretá-la como um presente dado por Deus a nós. Amém? E ontem aqui a brincadeira foi muito, olha, descobri um dom que eu não sabia que eu tinha, né? E de fato, a gente, é claro, eu tomei alguns cuidados, né? Dei algumas direções, mas teve um mérito, sim, né? Da Adriana em poder usar, em poder cortar o meu cabelo. Porém, uma coisa muito importante que seria muito difícil para executar se ela não tivesse a ferramenta adequada para o quê? Para poder fazer o corte. Amém? Então, eu vejo o Pai dessa forma conosco. Nós temos algo para executar, muitas vezes que nós nunca fizemos, mas nós somos inspirados por Ele a nos movermos dessa forma. Muitos dons que nós acabamos descobrindo, muitos talentos ou coisas que nós realizamos, muitas vezes nós nem pensamos antes. Nós não nos planejamos antes para fazer. As situações nos levam a simplesmente executar. Não passou pela minha mente, em alguma vez na minha vida, eu decidi comprar uma máquina de corte de cabelo, por exemplo. Mas a situação de agora me fez repensar a possibilidade. Eu comecei a estudar sobre o assunto, né? E curiosamente, alguns dias antes, a, a Esther estava com o cabelo um pouquinho mais longo aqui, já tampando o olhinho, e a Esther gosta que uma pessoa, né, uma cabeleireira faça o corte certinho, né? E tem uma ou duas pessoas que ela gosta e confia que corte o cabelo dela. Só que nesse período que a gente está em isolamento, então impossibilita que a gente chame ou vá até essas pessoas, né? E a Carol assistiu alguns vídeos no YouTube de como fazer o corte da franja para que a franja não saia torta. E aí veio aquele misto, e se não der certo? Mas o grau de confiança era tanto que elas fizeram, molharam o cabelinho, fizeram lá o procedimento e
foi um sucesso, né? Pensando nisso, eu falei, bom, eu creio que deve ter vídeos, né, no YouTube para nos ajudar a direcionar como fazer um corte de cabelo e assim por diante. E eu comecei também a pesquisar sobre esse assunto. Comecei a pesquisar as máquinas caseiras, né, para essa finalidade. E claro, por eu sempre ir num cabeleireiro para cortar o cabelo, eu sei como que ele faz, né? Eu estou sempre acompanhando o seu corte, meu cabelo não é muito difícil de cortar. Então, isso me estimulou exatamente o quê? A pensar nessa possibilidade. E a primeira pessoa que eu fui procurar foi a minha filha Carol. Falei, Carol, papai vai comprar uma máquina de cortar o cabelo e eu quero que você corte meu cabelo. Ela fala, eu, pai? Ah, não, eu não tenho coragem não, pai. Não tenho coragem não. Eu falei, filha, eu acredito em você, né? Eu acredito que você consegue. Mas ainda assim, eu respeitei a decisão dela e a posição dela. Por mais que eu, como pai, acredite no potencial que ela tem, eu preciso entender o momento dela, mas não deixar de dizer que ela tem capacidade. Eu sei que a partir de agora, né, muitos outros cortes de cabelo vão acontecer aqui em casa, e eu creio que algum dia ela se aventure a fazer isso por mim. Amém? Sem nenhum problema, e ainda que ela possa errar. Né? Eu vejo Deus muito envolvido nisso que a gente, nesse pequeno diálogo que a gente está tendo aqui, né? nessa pequena conversa que a gente está tendo aqui. Porque o Pai nos dá dons sem ter um certo receio se a gente vai usá-lo da forma correta ou não. E infelizmente a gente pode errar. O que a gente precisa ter no nosso coração é o desejo de não errar. É o desejo de fazer o melhor que nós podemos fazer. E nós naturalmente vamos identificando o que Paulo diz aqui nessa carta a Timóteo, né? A respeito assim, olha, se você tem um dom de falar, use-o. Muitos de nós às vezes não descobrimos que temos esse dom ou essa habilidade, uma graça para comunicar. Mas, na medida que nós vamos exercitando, nós vamos nos colocando à frente de situações e, e pessoas vão sendo tocadas pela forma da comunicação, nós vamos descobrindo, puxa, eu creio que Deus me deu um dom para comunicar. Mas isso nunca é para engrandecer aquele que comunica, mas sim para dar glórias àquele que nos capacitou. Amém? Então, o dom, ele é um presente. Eu sei que para cada um de nós foi dado um dom. Para cada um de nós foi dado um presente. E nós precisamos, em Coríntios fala que nós devemos buscar os melhores dons, mas nada que nós devemos buscar daquilo que já nós já não tenhamos recebido. Amém? Primeiro, eu sei que cada um aqui tem, na multiforme graça de Deus, Deus vai nos usar de uma forma diferente. Não somos iguais, mas nós nos completamos. E eu creio que cada um deve entender a sua estação. Nós entendemos que a nossa estação desse tempo ainda está com a equipe de casais, cuidando de famílias. Nós não ficamos orando assim, pai, manda problemas para a gente ajudar a resolver, porque eu tenho um dom. Pelo contrário, a gente quer ver que mais as famílias estejam bem, amém? Mas a gente sabe que muitas ainda não estão, e nós devemos estar o quê? Prontos para o quê? Usarmos os dons, as ferramentas que foram dadas a nós. Tá certo? Então, essa sensação, por exemplo, que Carol fala, pai, eu não me sinto capaz. Muitas vezes nós não vamos nos sentir capazes de realizar aquilo pelo qual nós fomos chamados a fazer. Mas o dom está aí. E se nós prosseguirmos, nós vamos experimentar exatamente o prazer de ser usado e ser guiado por Deus. Amém? Por exemplo, o dom, eu vou estar pegando aqui, ó, seria impraticável a Adriana poder realizar o que ela fez sem essa ferramenta. Essa ferramenta tem uma precisão que você troca exatamente esses pentes, aqui está um azul, que tem uma certa medida, e tem outras cores, em que eu falava, agora, amor, usa essa cor, amor, agora usa essa daqui, agora usa essa daqui. Amém? Eu creio que o trabalho do Espírito Santo em nós, ele faz exatamente isso. Ele nos dá o dom e nos dá a capacidade, e nós, guiados pelo Espírito, vamos saber, olha filho, agora fala isso, agora faça isso, agora execute dessa forma. Amém? E aqui então fala assim, ó, nós devemos usá-lo para servir uns aos outros e fazendo bom uso da múltipla e variada graça
divina. Amém? Uma outra coisa que ele coloca aqui é sobre as provações que isso pode causar. Amém? Necessariamente o fato da gente estar predisposto a servir a Deus ou fazer a vontade, não vamos ser aceitos por muitos, não vamos ser entendidos por muitos e muito menos vamos acertar todas as vezes. Amém? Mas a motivação que nos impulsiona deve ser correta, deve ser verdadeira. Amém? E aqui ele fala exatamente no versículo 15, né? Algo que me chamou muita atenção, né? Ele faz um se aqui, né? Para um tipo de sofrimento em que também nós também temos que tomar cuidado. Porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Tem certos sofrimentos que às vezes nós podemos acabar nos achando demais, né? Ou assim, ó, eu posso resolver todas as coisas, a unção e o poder de Deus estão comigo. E aí o que acontece? Você começa assim, aquele ali eu não vejo que ele é tão capacitado quanto eu para resolver a situação. E você faz aqui, o que está dizendo matar, eu pode ser matar a influência de uma pessoa. E eu, pelo contrário, aqui como irmãos de vocês, e nesse tempo, tá? Estou aqui, eu e a Adriana, à frente de um grupo, mas assim, nós em Cristo somos iguais, temos os mesmos dons. Por uma forma de organização, nós estamos à frente de um grupo. Mas eu acredito tanto no potencial de vocês. E ficarei muito alegre, muito feliz com o que Deus fará através da vida de vocês em nome de Jesus. E eu creio que Ele fará coisas grandiosas, não somente na vida de vocês, como na família de vocês. Que Ele use em vocês os dons de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, até mais do que nós. Amém? Porque assim, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, é o sucesso do reino. Deus vai ser glorificado, o nome de Jesus vai ser engrandecido. Então, eu não preciso, em forma nenhuma, ter inveja se Deus te der uma estratégia, se a melhor ideia surgir de um de vocês. Pelo contrário, eu vou falar, Pai, obrigado pela ideia, pela graça derramada sobre a vida dos meus irmãos. Amém? Que está complementando a minha, mais uma que eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. E todos nós podemos vir a falhar. Mas uma coisa eu te digo, eu não quero falhar. Eu não quero errar. Eu quero fazer o melhor que eu posso. Uma outra coisa aqui que ele fala, né? Sobre roubar, né? Às vezes nós falamos, eu não roubo, não tenho coragem de pegar nada de ninguém. Mas o roubo também dá influência. Eu sei quem pode ajudar, eu sei quem pode fazer, mas eu quero ter o que? A evidência daquilo. E eu faço o quê? Eu escondo o dom ou tento mascarar o dom daqueles que estão perto de mim. E pelo contrário, eu sei e começo a observar em cada um de vocês uma graça, um dom, e eu quero mais que Deus use vocês, que vocês possam um dia estar aqui, talvez liderando o grupo de casais com uma família abençoada, crescendo a cada dia, influenciando a vida de outras pessoas. O reino ganha, Jesus é glorificado, Deus é glorificado. Amém, queridos? Uma outra coisa aqui, causar confusão. Né? Tem sofrimentos que são causados exatamente porque falta de sabedoria nossa. Então que a gente tenha cuidado para a gente não sermos causadores de confusão, primeiro na nossa casa ou dentro de situações. Em todo o tempo, Deus nos dá sabedoria e como nós lidamos com famílias, a gente precisa também lidar com o livre-arbítrio daquele que a gente conversa, com aquele lida. Eu não posso escolher pelo outro. Apesar do outro ou da outra família fazer uma escolha que infelizmente não agrade o meu coração e você, pelo seu coração, vê, puxa, isso não está agradando a Deus, é preciso respeitar a decisão dessa pessoa e estar pronto a estar disponível para ela quando ela precisar. Amém? Então, eu tenho percebido que nesse tempo que nós temos cuidado de famílias, né, o tempo da restauração de algumas ou da separação de algumas é resultado da dureza do coração ou da abertura do coração. Quando há restauração, é porque houve abertura do seu coração. E quando não há restauração, é quando há exatamente um fechamento do coração. A pessoa perde a fé em relação àquilo, ela deixa de acreditar que Deus é poderoso para fazer transformações nela em primeiro lugar e mudar toda a realidade. Amém? A nossa mensagem deve ser exatamente essa. Nós devemos impulsionar e estimular que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós.
Esse dom é operado através do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos crer e contar com essa pessoa, o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Amém? E por último, ele fala intrometer-se em assuntos alheios. Não é pelo fato de... vai ser muito comum, e eu creio que vai ser muito comum para vocês, pessoas começarem a se identificar com vocês, serem gratos à vida de vocês e reconhecerem algo e o cuidado é a gente não se achar assim, nossa, eu sou um bom resolvedor de problemas. Deixa eu ver onde tem um problema aí que eu posso atuar para glorificar a Jesus. De novo, você não precisa ficar indo atrás de nenhum tipo de problema, nenhuma situação difícil, apesar do dom que está em você. O que você pode orar assim, Pai, me dá uma oportunidade para eu falar do teu amor. Me dá uma oportunidade de ajudar essa pessoa. Eu não sei como o Senhor vai criar essa conexão, mas você vai com o coração quebrantado no sentido de saber que o dom que foi dado a você, a ferramenta que foi dada a você, foi dada por Deus. Amém? Para ajudar uns aos outros e não para promover o meu ministério ou a minha pessoa. Amém? Então, a importância de nós sabermos em que momento atuar, em que momento ser usado. É claro que você não precisa ficar temeroso. Ah, será que eu estou me intrometendo? Você faz a seguinte pergunta, como eu normalmente faço. Você aceita minha ajuda? Né? Posso lhe ajudar? Posso dar minha opinião? Posso contribuir em alguma coisa? A pessoa vai falar sim ou não. Se ela disser sim, amém, portas abertas e você pode adentrar. Agora se ela falar, não, não quero nesse momento, você também não precisa insistir. Você pode orar para que Deus abra os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa compreender, né? Para que ela possa entender que Deus está querendo entrar ali naquela situação. Ele quer se manifestar sobre a vida dela. Amém? Então, é um tempo de entender pessoas, ouvir pessoas, é um tempo que nos faz crescer como seres humanos, nos faz crescer como filhos, e é uma habilidade, né? Um dom dado por Deus, saber ouvir, interpretar, de você ponderar situações, de você ajudar a pessoa a olhar com uma outra perspectiva. Amém? E para finalizar aqui, uma coisa engraçada, ontem na hora de dormir, né, eu e a Adriana nós deitamos, e aí quando eu olhei para ela, ela tava assim, sabe, olhando pro meu cabelo, tipo, admirando, né, a obra de arte, tipo, nossa, ficou muito bom mesmo, né? E eu vejo assim, não tem nenhum problema com relação a isso. Nós vamos ficar muito felizes com o resultado, com o que Deus fez através da nossa vida. Em nenhum momento nós vamos sentir algo assim, agora, ela não tá agora assim, tipo, vou colocar agora uma placa na rua dizendo assim, corta esse cabelo. Ela não se acha cabeleireira, mas ela pelo menos deu vazão exatamente a uma coisa que ela nunca tinha feito e que agora ela se sente pelo menos confortável em ser usada para essa finalidade. Claro, eu vou ser um beneficiado, amém? Porque eu gosto de ter o cabelo cortado, de ter essa parte aqui mais baixinha, né? Meu cabelo vai crescendo como um tufo pro lado assim, vai ficando difícil de domar, né? Mas agora tendo esse benefício, e aqui eu não estou cobrando assim, olha, aqui ficou um pouquinho maior, aqui um pouquinho menor. Eu prefiro olhar como meu pai, ficou muito bom. Obrigado por se dispor. E eu sei que à medida que você usa o dom, que você pratica o dom, vai tendo o quê? Aperfeiçoamento. Você vai aperfeiçoando aquele dom que o Senhor te deu. Você não vai ficar confortável com ele. Você não vai querer usar ele de qualquer jeito. Tipo, agora eu vou mostrar como eu sou bom. Olha como eu falava, vou cortar o cabelo seu sem olhar. E vou fechar os olhos. Vai cortar errado. Vai fazer um estrago. E vai me deixar triste. E eu creio que o coração do Pai fica triste quando nós usamos o dom na força e no tempo e no modo errado. Então, nós temos todas as condições, o dom que é a ferramenta para usarmos da forma correta e abençoar a vida de pessoas e sermos a manifestação de Deus, a manifestação de Jesus nesse tempo e nessa geração. Amém? Eu queria ver aqui se eu tinha mais. E no versículo 16 diz assim:
Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Tá certo? Vão ter as críticas daqueles que servem, mas esse tipo de sofrimento nós devemos realmente nos alegrar, porque nós temos a convicção que estamos seguindo no caminho certo, seguindo no caminho correto e queremos abençoar a vida de pessoas. Amém? Que você tenha um dia abençoado e que você seja muito usado por Deus no dom que Ele te deu. Amém? E eu vou ficar muito feliz, como primeiro seu irmão em Cristo. Amém? Do seu crescimento, do seu avanço, em nome de Jesus. Amém.